Fala aí, meu padrinho, beleza? Professor Cisle Herculano de Geografia, para a gente falar sobre hidrologia, principalmente para você que vai fazer a prova da SpaceX, mas também aquela galera que vai fazer a prova do vestibular, principalmente ali o concurso focado para a parte de medicina, que precisa de um tema bem específico da geografia. Esse conteúdo aqui também é para você. Eu falo que o foco é para a prova da SpaceX porque eu uso ali a base bibliográfica da SpaceX. Então esse quadro aqui está completinho, com todas as informações necessárias para você arrebentar na sua prova e no final da aula você já sabe, você vai tirar aquele print maravilhoso do quadro. Bom, falar sobre hidrologia, gente, é falar sobre a água, obviamente. É falar sobre a nossa hidrosfera. Hidrosfera vai ser uma das esferas do nosso planeta Terra que vai, claro, englobar a dinâmica dos corpos hídricos. E quando a gente fala de hidrologia, a gente vai estudar a água em suas diferentes formas. A água no ar, que vai ser a nossa umidade, a água em estado gasoso, vamos estudar a água em estado líquido, que pode se dividir em águas continentais e águas oceânicas, e também falar um pouquinho sobre as nossas águas subterrâneas. Então esse conteúdo está bem completinho aqui para você que vai fazer a prova da SpaceX. A gente vai falar de uns pontos bem específicos. Bom, primeiramente, a gente vai abordar o seguinte, que o ciclo hidrológico é o ponto inicial que você precisa pegar para entender como que a água é um recurso renovável. O ciclo hidrológico pode aparecer também como ciclo da água, e ele vai, de certa forma, demonstrar como os canais hídricos estão em constante interação, como eles estão interagindo. Quando a gente fala que a água é um recurso renovável, é porque a gente percebe, obviamente, a sua reposição. A água, por meio do ciclo hidrológico, que vai estar sendo apresentado nessa imagem aí para você, ela vai passar por 3 diferentes estágios e sempre vai estar, claro, promovendo uma interação. Os 3 estágios do ciclo hidrológico são esses: a evaporação, a condensação e, posteriormente, a precipitação. Para poder resumir aqui, vamos lá. Toda a água que nós temos na nossa superfície, por causa da exposição aos raios solares, ela está passando por um processo de evaporação. É claro que a evaporação ela pode ser maior em áreas mais quentes, menor em áreas mais frias, mas o processo de evaporação estará sempre a acontecer. Quando a água evapora, ela se transforma em vapor e vira umidade que vai estar presente na nossa atmosfera, correto? Essa umidade, cada vez mais sendo carregada para camadas mais altas da nossa atmosfera, acaba lidando com a redução da temperatura. E quando essa umidade, quando esse vapor encontra temperaturas bem baixas, ele passa por um processo que a gente vai chamar de condensação, e se transforma em líquido. E aí você já sabe, quando se transforma em líquido, essa água toda não vai conseguir ser sustentada pelo ar e vai vir a ter a sua queda, resultando assim na chuva ou a precipitação. Novamente, quando a água precipita, quando a gente tem as chuvas, essa água vai abastecer rios, essa água vai estar disponível no mar e novamente vai passar pela evaporação, retomando assim esse longo processo. Então, a gente percebe por meio do ciclo hidrológico, ou pelo ciclo da água simplesmente, que ela vai estar sempre se renovando, ela vai estar sempre em disponibilidade do nosso planeta. Show de bola? Agora, muita gente se pergunta assim, mas professor, mas eu já ouvi falar que a nossa água sofre ali um perigo de não estar mais disponível para a gente. Bom, a gente fala da água potável, obviamente, né? Até porque existe a água que nós temos no nosso planeta, mas nem toda essa água está disponível para o consumo, disponível para irrigação. Então, quando a gente fala sobre a disponibilidade da água, ela está num processo crítico, a gente vai estar, sobretudo, falando sobre a água potável, aquela que realmente vai ser utilizada para diferentes finalidades que possam proporcionar a nossa existência no planeta Terra. Ok? E é sobre exatamente isso que nós vamos discutir a partir de agora. Olha para cá, distribuição da água ou disponibilidade da água do mundo. Embora a Terra seja o planeta água, a gente vai perceber que 95% da água do nosso planeta é água salgada. Olha só, gente, quase a totalidade da água que nós temos no planeta é composto por água salgada. Você sabe que água salgada não dá para você regar a plantinha. Você sabe que água salgada não dá para você beber. Você sabe que água salgada não acaba se tornando interessante para atividade industrial. Enfim, a gente tem ali 95% aproximadamente da nossa água do planeta sendo uma água que não será utilizada para diferentes finalidades. Repara o seguinte, 5% do nosso planeta é composto por água doce. E aí nós temos um outro caô. Por quê? Desses 5%, nós vamos fragmentar aqui
E nós vamos perceber que dentro dessa água doce, 3% dessa água está em geleiras, está em calotas polares, ou seja, nas regiões de altas latitudes. Você sabe que tanto no Ártico quanto na Antártida, a quantidade de pessoas, a densidade demográfica não é muito elevada. Então são áreas bem isoladas. Não que não possa ter vida, mas que a gente sabe que as maiores concentrações populacionais estão bem longe dessas áreas polares. Até mesmo por causa do frio, propriamente dizendo, e também porque a economia não se propaga de maneira tão firme, de tão intensa, até mesmo pela própria agricultura, disponibilidade de agricultura nessas áreas é um pouco complicada. Então, a maior parte da nossa água doce que a gente tem disponível está exatamente nessas áreas, exatamente nessas geleiras, nessas calotas polares. 1% dessa água vai estar em reservatórios subterrâneos, ou seja, também com bastante dificuldade para que a gente consiga ter acesso. Quando eu falo de reservatórios subterrâneos, eu falo dos aquíferos, que são sistemas que conseguem represar, armazenar a água no subsolo. E 1% apenas dessa água doce vai estar presente na nossa atmosfera, em forma de umidade, na nossa biosfera, que são os seres vivos, as plantas, os animais, o próprio homem, e também rios e lagos. Então eu estou falando que apenas 1% da água doce está disponível assim para a gente poder utilizar em demasia no nosso planeta. Então repara, não é que já é um recurso que, embora em abundância na Terra, é um recurso que, de certa forma, a grande parte dele não vai estar com a sua disponibilidade para todo mundo, né? Então, assim, a gente percebe que a água, embora em abundância no planeta Terra, grande parte dela a gente não vai conseguir utilizar. Belezinha? Isso é muito importante, tá, gente? A distribuição da água é um tema que é recorrente em questões de prova, tanto as questões de prova ligadas a militares e também as provas do vestibular. Tá tranquilo até aí? Tá beleza? Agora olha só, além de a água ela não estar bem distribuída quando eu falo de água doce e água salgada, a gente vai ver que ela também não se distribui igualitariamente no planeta. E aqui eu estou falando diretamente da água doce. A gente vai ter no planeta áreas que são muito abrangidas por quantidades significativas de reservatórios hídricos, enquanto que existem outras áreas que simplesmente carecem desse recurso. Eu posso citar um exemplo como a própria questão climática. Estados que estão inseridos dentro de áreas desérticas têm dificuldade já natural para conseguir ter acesso a essa água. Mas não só apenas por causa da questão climática, mas também pela má gestão desse recurso. Existem áreas do nosso planeta a qual a água ela tem disponibilidade natural, muito embora a má distribuição, os problemas de meio ambiente, os problemas ligados a saneamento acabam comprometendo a água que já tem nessa região. Territórios, por exemplo, como a Índia, como Bangladesh, como Mianmar, sofrem muito com esse tipo de poluição, com esse tipo de má gestão desse recurso. E aí nós vamos perceber que isso pode levar a uma condição que a gente chama de estresse hídrico. O estresse hídrico vai ser, a grosso modo, a forma que você tem como preocupação com a disponibilidade desse recurso. Ou seja, se você não tem água, ou se a água que você tem não está bem gerida para o seu uso, isso pode levar a uma situação de estresse hídrico, que nada mais, nada menos vai ser do que a preocupação com a carência desse recurso natural. Belezinha? Então, para resumir, gente, eu tenho aqui a nossa água no planeta, grande parte dela água salgada. Eu tenho 5% apenas da água do planeta composta por água doce, e apenas 1% desses 5% é uma água que vai estar diretamente disponível para o uso. Agora, a gente tem que ver que, mesmo tendo apenas 1% dessa água, ela não está bem distribuída para todos os países do nosso planeta. Tendo, claro, a questão natural como um fator bem determinante, mas também a questão da má gestão do recurso pode entrar como um agravante em determinados países, caso não haja essa preocupação. E a situação que pode levar é ao próprio estresse hídrico que abordamos aqui. Belezinha? Suave? Agora olha só, gente. Destaques hídricos no nosso planeta. Eu tenho o Brasil, a Rússia, o Canadá, a China como países que têm uma grande disponibilidade hídrica.
Isso também porque são países muito grandes, muito extensos, né? Então, quando a gente fala do território como um todo, a disponibilidade hídrica é bem significativa. É claro que na Rússia, grande parte da água está em forma de gelo, mesmo assim também vai ser representado como água. Aqui no Brasil, a gente tem uma riqueza hídrica natural, é absurdo. Nós temos grandes bacias hidrográficas e grandes reservatórios subterrâneos. O Brasil vai ser uma grande potência hídrica. E não podemos descartar também o Canadá, a China e também os Estados Unidos entraria nessa grande escala de potência hídrica global. Agora, carências hídricas. Eu tenho ali países como a Jordânia, Israel, Arábia Saudita, que são 3 países que estão presentes no Oriente Médio. E também países do norte da África. O que todos esses países aqui têm em comum, professor? São países que estão localizados em áreas desérticas, onde o índice pluviométrico é bem pouco significativo ao longo do ano. Ah, professor, mas por causa da questão natural, é suficiente para não se ter água? Ah, você sabe que não, né? No nosso mundo capitalista, o próprio dinheiro ele consegue gerir esse recurso de outras formas. Mas, na grande realidade, a gente sabe que a própria questão natural acaba dificultando um pouco, não é verdade? Principalmente as populações de mais baixa renda que estão presentes nesses países. Eu tenho um destaque que é Israel, que também vai ser um país que naturalmente tem um problema de falta d'água. Só que Israel consegue fazer vários procedimentos que vamos abordar em outras aulas, como é o exemplo da dessalinização. Como não se tem a disponibilidade do recurso de forma natural, eles fazem os investimentos, que não são poucos, para poder dessalinizar a água e torná-la própria para o uso. São alguns recursos, são algumas formas que alguns países acabam por encontrar para conseguir fazer o recurso ele ter maior disponibilidade e, claro, evitar o estresse hídrico de se propagar. Então, beleza. Então tá tranquilo. Então você entendeu que a água ela não está bem distribuída pelo nosso planeta. E como já falado, se a água ela tem essa carência em determinado território do mundo, a gente pode chegar na condição de estresse hídrico. Coloquei aqui bem resumidamente. O estresse hídrico é uma condição de comprometimento da disponibilidade desse recurso. Quando a disponibilidade da água está comprometida, isso pode gerar um caos, pode gerar um estresse que, claro, acaba comprometendo a subsistência da própria localidade. Fatores que causam estresse hídrico, gente. Má gestão do recurso, o que mostra para você que não é só a falta d'água, mas tem locais onde a água está em disponibilidade, muito embora a gente, pela má gestão, acaba tendo a carência da oferta para determinadas camadas sociais. Disponibilidade, aqui eu falo mais da questão natural, a falta de chuvas colabora muito para essa indisponibilidade ou a disponibilidade bem limitada. Eu dou um exemplo aqui do Brasil, que embora seja um país que é uma potência hídrica, eu tenho o sertão nordestino que tem uma carência natural por causa da questão natural, por conta do clima semiárido, então a disponibilidade também pode levar ao estresse hídrico, e também a sua poluição, que é quando eu tenho a água disponível, mas o saneamento, as determinadas formas de lidar com esse recurso são precárias, e isso pode acabar gerando também uma situação de estresse hídrico na localidade. Outro ponto, o estresse hídrico se manifesta com maior intensidade em países subdesenvolvidos. Por quê, gente? Por que nos países pobres? A gente sabe que países pobres tendem a ter os seus problemas muito mais somatizados, muito mais agravados, correto? Nos países subdesenvolvidos, por causa da maior desigualdade e falta de investimento público, principalmente em saneamento, em pesquisas, podem acabar chegando a essa condição de estresse hídrico constantemente. E aonde ele mais se manifesta no nosso planeta são em 2 territórios. O território continental da África e também o território continental da Ásia. Não que não possa ter estresse hídrico fora de África e Ásia, mas é onde a maioria dos países do nosso planeta vivem com essa condição. Dentre esses países, nós podemos citar o norte da África, onde abrange grande parte do deserto do Saara. Eu tenho também o Oriente Médio na Ásia, que vai ter também problema com a falta de recurso natural hídrico por conta da ausência de chuvas, por conta da questão climática desértica, e outras áreas bem específicas em alguns países do mundo, em determinadas áreas ali, onde
claro, esse problema pode também se propagar. Então, quando a gente fala sobre estresse hídrico, não basta só ser um país subdesenvolvido. Em países desenvolvidos também pode acontecer, mas ele se prolifera de uma maneira mais intensa em países pobres, por conta, é claro, da desigualdade e de toda a falta de investimentos públicos para que a população consiga ter acesso a esse recurso. Show de bola? Belezinha? Olha para cá. Exemplos dessa situação. Eu tenho a Líbia, que vai usar como uma proposta sistemas de irrigação para mitigar esse problema, esse estresse hídrico. Tem o Egito, que depende muito do rio Nilo, que é o rio considerado essencial para que eles possam manter a sua subsistência. Vale ressaltar que a gente vai falar numa próxima aula que o rio Nilo não nasce no Egito, e isso gera uma condição de estresse hídrico por causa da geopolítica da água com países vizinhos. Eu tenho os Estados Unidos, que embora seja um país desenvolvido, tem um impacto natural de estresse hídrico no aquífero Ogallala. Esse aquífero ele tende a desaparecer se não tiver propostas adequadas para conseguir preservá-lo. A China, eu tenho a transposição do rio Yangtze, que é um grande rio dentro do território chinês, que foi tirado do seu curso original para abastecer um outro rio chamado rio Huanghe, e, de certa forma, mitigar também esse problema de estresse hídrico dentro do território chinês. E no Chile, na Argentina, no Peru, dependem muito de águas subterrâneas. Eu posso citar o Chile, o Peru como países que têm desertos que são bem secos de verdade. Os desertos mais secos do mundo está aqui na América do Sul, e eles dependem muito de águas subterrâneas para poder, claro, complementar a sua oferta hídrica interna. Então, assim, quando a gente fala sobre estresse hídrico, não basta ser um país pobre, é só você ter a condição de comprometimento da oferta desse recurso. Mas, como já dito, isso se manifesta muito mais em países subdesenvolvidos do que em países desenvolvidos. Ok, belezinha? Olha só, gente, uso da água do mundo, nós temos ali isso como uma questão bem batida para a prova da SpaceX. Eu tenho a agricultura sendo a atividade que mais utiliza água, e isso gera um debate para a gente, porque aqui no Brasil, no caso, o agronegócio acaba por usar muito, de maneira bem descontrolada, a água aqui para, claro, gerar o lucro. E a gente sabe que, embora o nosso recurso seja muito utilizado aqui pelo agronegócio, muita gente no Brasil ainda passa fome. Então é um debate interessante que a gente pode gerar numas próximas oportunidades aqui no canal. 2. As indústrias. Tudo que é produzido pelas indústrias utiliza água, inclusive essa roupa aqui que eu estou utilizando, foi necessário uma quantidade de água para poder ter a sua produção. Não é só porque não é atividade agrícola que não vai usar água, muito pelo contrário. Tudo o que vai ser produzido, fabricado na atividade industrial, vai utilizar a água, inclusive até os alimentos processados vão utilizar água, beleza? E só em terceiro nós temos o uso doméstico, que a gente sabe que há muito desperdício das residências. Você mesmo, provavelmente de manhã, quando vai escovar o seu dente, você ainda sonolento, esquece a torneira ligada enquanto você está escovando o seu dente, está desperdiçando grande quantidade de água através, é claro, da sua desatenção muitas das vezes. Se você não faz isso, melhor. Graças a Deus, você não está comprometendo a nossa disponibilidade hídrica. E também, na próxima aula, a gente vai ver soluções, formas que são utilizadas de maneira sustentável esse recurso. Por exemplo, em algumas determinadas redes comerciais, nós temos a reutilização da água. Principalmente em shoppings acontece isso, né? Onde você tem a água da torneira que você está lavando a mão, ela vai ser utilizada para dar descarga depois, ali nos vasos sanitários, nos mictórios, no banheiro masculino. Enfim, são formas que você tem para, mesmo tendo desperdício da água, você reutilizá-la e evitar, é claro, esse desperdício por completo. Beleza? Isso é muito importante. Agora, alguns grandes impactos também que são citados para a gente em alguns livros são os impactos no Lago Chad na África e também o Mar de Aral na Ásia. No Lago Chad, eu tenho o fator principal, a intensa irrigação. Você vai ver que a irrigação, junto à atividade pecuária, vão ser os grandes vilões, claro, da atividade que mais gasta água no planeta. Como eu falei para vocês, a irrigação é o ponto mais importante, mais crítico. Mas eu também tenho outros fatores, por exemplo, a construção de barragens, para a construção de hidrelétricas, enfim, também podem causar um grande impacto. Aqui no Lago Chad, nós vamos ter a irrigação como principal fator responsável pelo seu impacto.
Esse lago Chad ocorre entre os estados-nação do Níger, Camarões e também Nigéria, que, de certa forma, eram considerados um dos maiores lagos do planeta. E também eu tenho na Ásia o Mar de Aral, que ficava na antiga União Soviética. O Mar de Aral, ele simplesmente foi secando com o tempo. A sua disponibilidade hoje é de menos de 30% do que foi lá na década de 60, na década de 70, para você ter uma ideia. Simplesmente o lago foi secando. Lá no Mar de Aral, eu tenho a utilização excessiva para diversos fins. A irrigação, a construção de hidrelétricas, enfim, eu tenho uma série de fatores que contribuíram para esse não abastecimento do lago. Eram vários rios que chegavam para poder abastecer esse Mar de Aral e, de certa forma, esses rios foram sendo barrados, a disponibilidade hídrica para chegar lá no Mar de Aral foi diminuindo e isso acabou resultando nessa indisponibilidade do recurso por um longo território, que vai englobar hoje dois países, que são o Uzbequistão e também o Cazaquistão. Beleza, gente? Bom, na próxima aula nós vamos falar sobre a geopolítica da água. Aqui a gente deu esse esboço inicial sobre a disponibilidade da água do mundo, sobre como que podemos gerar essa condição de estresse hídrico, as principais áreas e também os principais impactos no nosso planeta. Já na próxima aula, a geopolítica da água vai ser a gente vai continuar abordando, vai continuar falando sobre isso, algumas áreas específicas que têm conflitos justamente por conta da água. E se você gostou, deixe seu comentário, deixe seu like. Tamo junto, o quadro é seu, grande abraço.